Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Wagner Cruz, terapeuta holístico, esotérico e sou também o mentor da Escola Iniciática Om Dharma, que é uma escola voltada para a iniciação nas artes oraculares. E nessa aula de hoje será uma mini aula sobre o tarô de Marsella. Nós iremos trazer aqui algumas dicas sobre as posturas da corte do tarô de Marsella. Já coloquei aqui todas as cartas da corte espalhadas aqui em minha mesa e eu separei em conjunto, separei em casais, separei os reis de ouros, os reis de paus, os reis de copas e os reis de espadas. Separei também os cavaleiros e os valetes. Minha assistente chegou. Então, eu separei aqui em 4 e 4. Então, nessa análise, nós iremos observar as posturas de cada personagem e fazer aí uma correlação para que você tenha um entendimento maior, um entendimento mais profundo e mais certeiro e específico aí na hora de sua leitura do tarô. Então vamos começar aqui da esquerda para a direita, onde nós podemos aqui observar o Rei de Ouros e a Rainha de Ouros. Quando a gente faz uma leitura do tarô, a gente sabe que a parte mais importante para o entendimento e a interpretação das cartas, das lâminas, são o método de tiragem. Então, tem pessoas que tiram 3 cartas, tem pessoas que tiram 4, 5, 6 e aí se vai. Dependendo do método de tiragem que você estiver utilizando, é muito importante você considerar a postura dos personagens das cartas, porque a postura do ser humano em si, tanto do ser humano como também a postura dos animais, é um reflexo, são reflexos do que está se passando dentro da mente da pessoa, certo? Então, quando você vai conversar com uma pessoa que ela está com os braços estirados e você se aproxima e você traz aí algum tema, você conjura ali um tema para conversar e a pessoa encruza os braços, então nós temos aí uma ideia que essa pessoa não está tão aberta para a comunicação. Outro fato também é quando você está conversando com uma pessoa que ela vira os pés para a porta, em direção à porta, quer dizer que ela não está tão ali à vontade, ou talvez não é a vontade dela permanecer ali, mantendo aquela conversação, e a vontade real dela é sair daquele ambiente, sair ali daquele espaço. Então, baseado nessa premissa, a gente consegue fazer um entendimento aqui sobre as posturas da corte, que são posturas muito bem claras e muito bem posicionadas. Agora, tudo isso, para ser entendido dessa forma, você precisa levar em consideração o método de tiragem que você está utilizando e também as perguntas que estão sendo feitas. Então, para não estender muito aqui, vamos começar a fazer essa primeira análise aqui no Rei e Rainha de Ouros. A gente percebe aqui o seguinte, olha, que ele não está nem sentado e nem em pé. Ele está escorado no trono, certo? Fazendo uma posição que forma aqui o número 4. A cabeça, o tronco dele, está levemente voltado para a esquerda. Quando nós estamos de frente para a carta, eu estou aqui, de frente para a carta. Então, isso significa que se eu fizer essa leitura como ele está aqui, visualizando na frontal aqui de frente, eu consigo ver esse lado dele aqui como lado direito e esse lado como lado esquerdo. Porém, se eu inverter a visão, certo? Se eu inverter aqui a visão, eu sei que esse lado aqui, para o personagem, é o lado esquerdo.
certo? E o lado direito está aqui desse lado, ou seja, é o contrário dessa visão que eu estou tendo aqui. Então, levando em consideração esse posicionamento destas duas cartas, aqui significa que o rei de ouros estaria no lado direito, que é o ativo, e a rainha estaria do lado esquerdo, que é o passivo. Então, nesse conjunto aqui, ó, você percebe que os pés do rei estão voltados para a direita. Enquanto que o olhar dele, a cabeça, o tronco dele está virada para a esquerda. E à esquerda dele está a rainha. A rainha, por sua vez, já está sentada, bem apoiada e sentada no trono, na cadeira, voltada para a direita. E o corpo dela é como se tivesse realmente inclinado totalmente para a direita. Certo? A cabeça, como ela aparece aqui de perfil, né? Ela está voltada para a direita também. Então quer dizer que nessa posição aqui, ó, você vê uma harmonia, um conjunto de postura. Você vê uma harmonia. Outro ponto a se observar é a altura do olhar. Um olha para o outro. Você percebe também que a mão, os dedos aqui, ó, aqui os dedos que seguram a moeda, né, o ouro, são 4 dedos, né? Tem um dedo escondido, um dedo por trás. Ele segura a moeda assim, certo? A outra mão ele também volta para dentro. Ele esconde, ele guarda, certo? Já a rainha, ela mantém as mãos, os dedos erguidos, certo? O dedo, a mão e os dedos do braço direito. E com o braço esquerdo ela segura o cetro. Então você percebe aqui que existe uma harmonia nesse casal, existe uma sincronicidade nesse casal. Então quando eu observo aqui esse casal, eu percebo que eles têm uma afinidade muito grande, que eles têm uma cumplicidade muito grande, que tudo o que ele for fazer, ele irá buscar a orientação aqui, a rainha, né, a sua parceira, porque se você observar, quem governa o reino possui o cetro. Então, nesta relação aqui de rei e rainha de ouros, segundo o tarô de Marsella, quem governa o reino aqui não é o rei, quem reina é a rainha, é ela que tem o cetro sobre os ombros. Então, você pode levar em consideração o seguinte, que essa rainha aqui é a dona do reino, é a origem do reino, é a que sustenta a coroa. Você vê que o rei de ouros, ele não usa coroa, que é uma diferença entre todos os reis. Você vê que o rei de espadas usa coroa, o rei de copas usa coroa, o rei de paus usa coroa, porém o rei de ouros não usa coroa. Então você pode ver aqui que esse casal, eles estão em perfeita harmonia, e você percebe a forma como a rainha segura a moeda. Ela segura com equilíbrio, ela equilibra a moeda, ela equilibra o ouro, né? Ela não está com a mão reta, espalmada, ela não está recebendo, ela não está pedindo, ela está equilibrando aquilo que é próprio dela, certo? Já o rei, ele recebe, ele não dá, ele recebe, ele está segurando a moeda para baixo, ela está segurando a moeda para cima. A mulher, dentro da sua energia receptiva, né? Que a mulher é a energia receptiva, é o receptáculo da vida, né? Dentro aqui dessa sintonia dessa carta, ela mostra aquilo que é genuinamente dela, certo? Aqui nesse caso a mulher representa o elemento terra. A terra está relacionada com a fertilidade. É tanto que o trono da mulher é verde, que remete aí ao vegetal, certo? A base do trono aqui também é amarelo e cor de carne, remetendo também à terra e remetendo também à humanidade. Então você, em uma tirada,
Quando você faz uma pergunta relacionada ao lado romântico, ao lado amoroso, ao lado sentimental, uma pergunta que está relacionada a um casal, seja um casal hétero, seja um casal homoafetivo, isso vai levar, não precisa ser levado em consideração em alguns momentos, mas aqui quando sai essa tirada, que você vê a postura dos dois personagens, um olhando para o outro, os dois virados para si, para o mesmo lado, para o mesmo ângulo, então você vê uma harmonia. Então, dentro de uma tirada, você vê que por mais que a mulher seja dominadora, por mais que a mulher seja aí ciumenta, por mais que a mulher seja aquele tipo de, vamos dizer assim, seja o fator dominante na relação, eles se dão muito bem. Eles se dão muito bem. Se caso a pergunta aqui fosse relacionada a alguma pessoa, né, a gente irá permanecer junto, o que nós precisamos fazer para permanecer juntos por muito tempo. Então essa carta sairia aqui de uma forma muito positiva, falando em relação a um casal. Agora, se você prestar atenção, se nós invertermos aqui a polaridade, aí você já tem um conflito, certo? Você já tem um conflito. Aí você já vê que eles estão de costas, cada um olhando para o lado. Então aqui eu já vejo um casal que não estão se entendendo, que estão talvez aí brigando, isso levando em consideração as cartas adjacentes aqui à tiragem, certo, gente? Então aqui já mostra um casal que talvez esteja brigando, que esteja se desentendendo, que não tem a mesma visão, que não tem o mesmo pensamento. Às vezes a mulher aqui ela quer muito crescer, ela quer progredir, ela quer prosperar, ela quer viajar, ela quer passear, ela quer curtir a vida. Ele já quer mais ficar ali parado, já quer ficar em casa, já não quer gastar dinheiro. Ela quer mostrar o que pode fazer, o que tem para fazer, porque ela veio fazer, ela veio para, sabe, se posicionar nesse mundo como uma pessoa próspera, como uma pessoa rica, como uma pessoa que tem condições de fazer o que quer. Já ele é uma pessoa mais reservada, uma pessoa que está mais fechada para o lado emocional, porque esse 4 aqui, ele fecha o chakra raiz, ele fecha os chakras inferiores, né? Transformando aí em uma pessoa mais fixa, uma pessoa mais racionalizada, que vai muito pela cabeça, que não se deixa influenciar pelo sentimento e as emoções alheias, e que também não se abre para esse lado emocional, para esse lado sentimental. Então a gente já, por aqui, nós já temos uma ideia do que significa as posturas de todos os outros personagens da corte, certo? E isso, gente, que eu estou explicando, vale também para o cavalo e para o valetes. Então, digamos que em uma tiragem, a consulente ou o consulente pergunta se vai conseguir aí, se vai aparecer alguém novo aí no caminho e sai um casal dessa forma, obviamente que a resposta é sim. Isso independente se seja, né, o Cavaleiro de Ouros ou outro cavaleiro, por exemplo, o Pajem de Paus, certo? Aparece aí uma pessoa, com certeza vai ter um encontro aí, um encontro muito bom, um encontro em que a consulente ou o consulente vai conhecer alguém muito especial, alguém que vai aí fazer parte da vida dele por uma longa data, por muito tempo, certo? Já saindo ao contrário, né? Saindo ao contrário, você já tem uma visão, certo? Você já tem uma visão. Talvez aqui esteja dizendo que existiu aí na vida da consulente alguém que foi muito importante para a vida dela e que ela ainda ama, e muitas vezes é preciso deixar com que esse passado ele vá embora, né? É preciso abrir mão para que esse passado seja encerrado, para que ela realmente possa construir uma energia para o novo, certo? Enquanto as energias velhas, enquanto as vibrações velhas estiverem reinando no sentimental da rainha, da consulente, quer dizer que o novo não vai conseguir chegar, certo? Então ela idealiza e ela coloca a mente dela para trabalhar
reconhecendo somente aquele amor do passado e não cria uma possibilidade para reconhecer um novo amor. Então precisa de uma libertação emocional, de uma transformação, de uma transmutação emocional. Então, dessa forma, você tem aí um entendimento sobre as posturas de cada um. Se você observar aqui, ó, hoje eu não vou falar de todos, certo, gente? Eu vou dividir aqui essa aula em várias partes, porque é muita informação, certo? E olha que eu só estou dando só uma visão de postura, certo? Aqui tem vários outros elementos que a gente pode observar. Aqui no Rei e Rainha de Paus, você já vê que os dois estão olhando para a mesma direção. Ela está olhando para a esquerda, ele também está olhando para a esquerda. Mas você observa aqui, ó, não sei se vai dar para vocês perceberem aqui, ó, que ele esconde a mão. Ele esconde a mão. E você também percebe que existe uma parte da cadeira aqui do trono que não está à mostra, certo? Só existe um lado ali, não existe o outro. Não sei se está dando para vocês observarem com clareza, mas você vê que existe aqui, ó, uma coluna do trono e não existe a outra. E existe uma parte aqui da cadeira que está não está coerente com o resto, ele está escondendo as mãos. Então, muitas vezes aqui o Rei de Paus, ele é uma pessoa dominadora, uma pessoa controladora, ele é uma pessoa viril, é uma pessoa que muitas vezes aí não coloca as cartas na mesa. E a Rainha de Paus é uma pessoa muito semelhante a ele. A rainha é muito semelhante ao rei. Vamos dizer assim, que nesse relacionamento, esse homem é um homem que tem, vamos dizer assim, uma abertura sexual, ou seja, ele sai com outras pessoas, mas a rainha provavelmente também faz a mesma coisa. E os dois ali, muitas vezes têm o pressentimento, muitas vezes percebe e nenhum fala nada. Por quê? De certa forma, o casal aqui de Paus, né, que representa o elemento fogo, geralmente são pessoas que se dão muito bem na cama. Então, isso é uma coisa bem complexa aqui, que a gente tem que fazer uma aula só desse casal aqui, certo? Então, você vê que independente aqui da mudança de polaridade, certo? Da mudança de polaridade, os dois continuam olhando para o mesmo lado. Os dois continuam olhando para a mesma direção. Os dois têm os mesmos intentos. Mas você vê que, olha, virando aqui, ó, presta atenção. Ó. Virando aqui, você vê que os pés dele estão um virado para frente e outro virado para a direita. Certo? Então, estou pensando no aqui. Estou pensando no aqui. Eu tenho que observar o que eu vou fazer para que no futuro eu não colha consequências ruins. Então, o que é que eu tenho agora que fazer? O que é que eu preciso fazer agora para que eu continue aí com a minha vida secreta sem ser descoberto? Então, aqui você tem uma visão e quando você muda o ângulo, você vira aqui a polaridade, você já percebe que esse homem aqui, ele está escondendo algo, mas é relacionado a ela. Ele está fazendo algo que ela não pode saber. Ele está fazendo aqui algo que ela não consegue perceber. Mas você vê que a postura dos braços da rainha aqui é aquela postura de mulher dominadora, certo? Por mais que ela esteja sentada, mas aqui tem uma conotação de dominação, de alguém que quer espaço, certo? Quando você vai conversar com a pessoa, que a pessoa coloca a mão no quarto, a pessoa está dizendo ali que você está invadindo o espaço pessoal. Então, ela é uma pessoa que quer espaço, né? Que quer reinar do jeito dela, que quer fazer as coisas do jeito dela, e ele também quer fazer do jeito dele. O Rei e Rainha de Paus tem gênio forte, então eles entram em atritos. Porém, são atritos que na maioria das vezes caem aí em uma concordância. E na maioria das vezes um sempre vai pela opinião do outro, ou seja, ele decide e ela concorda, ou virando aqui a polaridade, ela decide e ele concorda. Então, em certos pontos eles têm harmonia, eles podem ter atritos, né, como todo casal, mas não são atritos que são capazes de criar uma explosão, por exemplo, certo?
Só que ela aqui, representando aqui no porrete, ela tem aí um peso maior nas decisões. Você vê que o cabelo dela é branco, é um cabelo longo, então é uma pessoa idônea, uma pessoa que tem sabedoria, certo? Ele também é uma pessoa que tem cabelo branco, que tem sabedoria, mas você percebe que a estatura dele é franzino. Então talvez aqui nessa relação ela é mais velha do que ele. Então ela traz aí um peso maior dentro do relacionamento de que ele, certo, gente? Então, eu trouxe aqui essa aula, vou explicar somente essa parte hoje para a aula não ficar muito longa, mas aí nós iremos começar aí uma grande jornada mergulhando no tarô. Vamos fazer um laboratório de tarô aqui no canal, certo? Então, vamos finalizar por aqui essa aula de hoje e na próxima aula a gente vai falar aqui sobre os outros integrantes da corte, vamos falar sobre os cavaleiros, sobre os pajens, vamos falar nessa primeira semana que nós estamos iniciando hoje, né? Essa jornada do tarô. Então, nessa primeira semana nós iremos falar somente sobre as posturas e depois nós iremos trabalhar individualmente, fazer mesclagens e aí a gente tem um projeto maravilhoso para trazer para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, eu já te convido, se inscreva, ative o sino das notificações, comente aí embaixo a sua visão, comente aí embaixo se você gostou, se você não gostou, deixe as suas críticas construtivas e sugestões aqui para que nós possamos trazer mais vídeos. Nos siga também lá no Instagram. Vou deixar o link aí embaixo para você seguir a gente. E é isso. Muita luz para você e até o próximo vídeo.